Pessoal, estamos aqui então falando sobre a segunda fase do governo Vargas, que vai de 1951 a 1954, tá? Nesse governo, então, ele entra pela via democrática, então pelo voto popular, e ele enfrentou uma forte crise, uma forte oposição também nesse período, principalmente pela UDN, a União Democrática Nacional. Exerceu uma política nacionalista, então ele tinha como carro-chefe a Petrobras, uma empresa estatal que tinha como princípio, né, trabalhar em cima do refino, do petróleo, da extração do petróleo no Brasil. Então era uma empresa bastante importante para o seu governo nesse período de 1951 a 1954, então, tá? Existia duas alas nesse período, a ala nacionalista e depois aqui a gente vai ver a ala liberal. A ala nacionalista, então, tinha como líder, né, o próprio Getúlio Vargas. Então, havia uma defesa da intervenção do Estado na economia, a criação da Petrobras, o petróleo é nosso, esse era o lema da política, né, em função ali da Petrobras, o petróleo é nosso. Criação da Eletrobras também, uma outra estatal importante nesse período. E tinha então a ala liberal. A ala liberal, então, queria a defesa da política de valorização do capital em empresas estrangeiras e a defesa do livre mercado. Então essas duas alas entraram em conflito nesse período do Getúlio Vargas. Uma em defesa do nacionalismo e a outra em defesa do livre mercado e da valorização das empresas estrangeiras. O Getúlio Vargas enfrentou uma série de crises nesse período. Então, como eu falei, a forte oposição, a população tinha baixa qualidade de vida, falta de moradia, sistema de transporte com problemas, inflação, e ocorreu então a chamada Marcha das Panelas Vazias nesse período e uma greve de 300 mil, que foi em São Paulo, onde os trabalhadores então entraram em greve. Então foi uma oposição bastante forte e uma série de fatores que levaram então à crise. Como acalmar essa crise? Então o Getúlio Vargas ele nomeou para o Ministério do Trabalho o João Goulart. O João Goulart, então, ele implementou um aumento de 100% do salário, do salário mínimo, e isso, então, os trabalhadores ficaram contentes, a ala nacionalista ficou contente, porém, desagradou a elite, né, porque as pessoas que tinham empresas, então, deveriam custear, né, um valor maior para o salário, e isso desagradou, então, a elite. Diziam que Vargas queria criar uma república sindicalista. Então foi um problema que o Getúlio Vargas enfrentou nesse período. O Carlos Lacerda, nesse período então havia um jornalista chamado Carlos Lacerda, ele era líder da União Democrática Nacional, da UDN, ele era dono do jornal Tribuna da Imprensa e ele sofreu então um atentado, chamado o atentado da Rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que era o local onde ele morava. Então, fizeram então uma investigação, descobriram então que quem foi o responsável por fazer este atentado foi uma pessoa ligada à segurança do Getúlio Vargas, tá? Nesse contexto, então, o Rubens Vaz, que era a segurança do Carlos Lacerda, ele acabou sendo morto. O Carlos Lacerda conseguiu se escapar desta emboscada e isso gerou um problema muito forte para o Getúlio Vargas, porque como fizeram uma investigação e descobriram então que era uma pessoa ligada ao Getúlio Vargas que mandou fazer esse atentado, então o Getúlio Vargas teve uma forte pressão ainda maior, né, diante das outras crises que eu já citei anteriormente, e este fator então foi preponderante então, para a queda do Getúlio Vargas nesse período. Tá? Então a governabilidade ficou insustentável. Quem fez a investigação foi uma investigação à parte da aeronáutica, porque essa pessoa que foi morta, o segurança então do Carlos Lacerda, era militar ligado à aeronáutica, então, e eles fizeram então uma investigação
e buscaram então o mandante do atentado, o cara chamado Gregório Fortunato, chefe de segurança do Getúlio Vargas. Então, nesse contexto, Vargas fica isolado, uma pressão enorme para a renúncia, e em 24 de agosto de 1954, então, Vargas comete o suicídio. Então, fazendo todo aquele contexto da Carta Testamento, onde ele se diz perseguido pelos adversários, que sempre lutou pelo povo, sempre lutou pelos trabalhadores, né? Então era considerado, né, o pai dos pobres. Então Getúlio Vargas sai de cena nesse contexto bem conturbado, querendo sair vitorioso, vamos dizer assim, né? Apesar de ser um suicídio, uma causa de uma morte, ele sai, segundo, né, essa versão, sai vitorioso desse contexto, sai por cima, vamos dizer assim. Não tiraram ele do poder, né? Então a ideia seria essa, nesse contexto aí do Getúlio Vargas, tá? Então, resumidamente, esta é a segunda fase, então, do Getúlio Vargas, que vai de 1951 a 1954, tá ok? Grande abraço, então, a todos.